E eu tô aqui com o Gil Lebre, um grande sommelier do Brasil, que é de Niterói, mas está aqui no Rio, na Peru da Cerveja, que tem blog, que tem Instagram. E você aqui ao meu lado, tudo bem? Tudo ótimo, Flávio. Agora é o seguinte, sommelier não é fácil ser sommelier, né? A gente pensa assim, experimenta cerveja pra caramba e tal, mas também tem aí um trabalho duro que você realiza, não é, Gil? O sommelier começou, na verdade, a profissão começou como aquele responsável por experimentar o vinho, né? Que era servido ao rei, né? Para ver se o vinho não estava envenenado, né? Então é uma profissão bem perigosa, né? Bom, eu aqui na loja, minha função como sommelier de cervejas é selecionar os rótulos que a gente vai vender, né? Experimentar as cervejas também que nós vamos servir para os clientes, sempre buscando variedade, novidade no mercado, não só o que vem de fora, como o mercado local também, né? Aqui na Peru da Cerveja, fala um pouco dos rótulos que você oferece aqui pra gente. Variar bastante, né? A gente procura atender todo o público, desde o que a gente chama de beer geek, né? O nerd da cerveja, aquela pessoa que entende, quer novidade, tudo que está sendo no mercado, as melhores cervejas e tal. E o degustador clássico, né? Que a pessoa gosta de repente de um rótulo importado, uma cerveja trapista, uma cerveja belga, alemã. E pensando sempre no público iniciante, né? Aquela galera que ainda está saindo um pouquinho da cerveja popular, tem dificuldade de experimentar algo muito amargo, algo muito complexo. Então tem que pensar em todos esses níveis aí de degustadores, né? Uhum. E sempre pensando em variedade. O nosso diferencial aqui tem sido o preço. A gente consegue praticar margens um pouco menores do que outros pontos de venda, né? E isso tem sido o diferencial da nossa loja, a fim de atrair o público, né? Bacana. Agora, para chegar aqui nesse bar, como é que foi a sua passagem como sommelier? Como é que você chegou a esse título, né? Pois eu degusto cerveja tem mais ou menos uns 10 anos, né? Começou, na verdade, como... eu experimentei uma cerveja alemã, uma cerveja de trigo, e aquilo me despertou, né? Para um mundo novo de aromas, sabores e cores, né? Algo que eu não conhecia até então. Aí dali em diante comecei a pesquisar, tudo que eu encontrava de cerveja eu comprava. Na época a gente não tinha muita variedade de pontos de venda, lojas especializadas, a maioria era em São Paulo, no Sul, então eu comprava muita cerveja a ser entregue por correios e tal. Mas, enfim, aí dali começaram os cursos, comecei a fazer curso de produção de cerveja, curso de sommelier de cervejas, a fim de me aprofundar. A gente não tinha também muito acesso à literatura, né? Eu lia muito blog, né? Era a forma de aprender sobre cerveja, e acabei criando um blog também chamado A Peru da Cerveja, onde eu escrevia sobre cerveja, enfim. Mas a minha projeção para o mundo cervejeiro, na verdade, foi em 2015, né, quando eu participei pela segunda vez do Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cervejas. Ganhei a competição e, enfim, chamei um pouquinho a atenção para o meu blog também e tal. A loja em si, né, saiu desse mundo virtual para o mundo real, na verdade, esse ano. Eu comecei um trabalho no Empório Colonial, que é uma loja aqui localizada no centro. Essa loja, na verdade, são 2 pontos, né, que tem. O sócio me convidou para assumir a sociedade numa das lojas. E eu falei, não, beleza, mas vamos trabalhar só com cerveja. E vamos botar o nome A Peru da Cerveja, que é o nome do meu blog e tal. Enfim, então, na verdade, foi um trabalho que eu fiz que acabou, enfim, resultando até numa sociedade. E hoje o foco é a Peru da Cerveja, o blog está um pouquinho de lado, né? Infelizmente o blogueiro não é muito bem remunerado, né? Eu nunca fui, na verdade. E infelizmente a gente tem que deixar o hobby um pouquinho de lado para se dedicar à loja. Vou focar aqui. Agora, Peru da Cerveja, explica pra gente o nome. Bom, aqui tem um growler, né? Que é um recipiente para encher com um chopp, né? Você levar o chopp para casa e consumir na sua residência. Você pode reparar que no desenho tem umas rodinhas embaixo. A ideia é ser uma perua mesmo, né? Eu tinha a ideia de transformar como se fosse um food truck, né? Sei. Levar como se fosse uma cerveja móvel, né? Onde pudesse levar para as pessoas, enfim, eventos. E está um pouquinho engavetado esse projeto, mas a ideia futura é que vire também, de repente, uma perua mesmo de cerveja para participar de evento, levar cerveja artesanal para as pessoas. Até porque, falando de cerveja artesanal, óbvio que, né, hoje em dia a gente vê que expandiu muito isso, né? Muita gente faz cerveja, faz por hobby e acaba até comercializando. Como é que está sendo hoje em dia isso aqui para você? Como é que você vê isso hoje pro Brasil, enfim?
Olha, cresce cada dia mais. A gente tem os cervejeiros caseiros, né, que são as pessoas que não só gostam de beber, como de produzir cerveja em casa. Aí começa a apresentar a cerveja para o amigo, para a família, galera do trabalho, o pessoal gosta, começa a vender. Lembrando que cerveja caseira não pode ser comercializada, né? Você não pode comercializar numa loja, por exemplo. Muita gente vende assim mais para um preço mais simbólico para recuperar o custo da produção. Mas aí os amigos, a galera começa a elogiar, às vezes a pessoa participa também de competições de cervejas caseiras, né? E são elogiadas e a pessoa resolve investir nisso. Você não precisa ter uma fábrica própria para poder vender, produzir a sua cerveja. Você pode terceirizar isso numa fábrica já constituída, né? Aí você acaba virando de cervejeiro caseiro um cervejeiro cigano. Que é aquele cervejeiro que muitas vezes pula de cervejaria em cervejaria para produzir a sua própria cerveja. Sim. Então, assim, eu hoje como empresário, lojista, toda semana praticamente eu recebo cervejas novas, né? Do mercado carioca principalmente. Aí a galera vem, deixa uma cerveja, pô, Gil, prova minha cerveja, vê se você gosta, vê se pode vender na minha loja. E assim, está crescendo bastante. E dentre boas e ruins cervejas, a gente vê a galera do Rio fazendo boas cervejas, né? Se destacando muito nesse mercado. E as pessoas estão exigentes, né? Sim. Hoje em dia. Não quer mais qualquer cerveja, quer uma cerveja de qualidade, uma cerveja diferente, para ficar ali com os amigos, conversar. Isso faz toda a diferença, é muito bom, né? A gente tinha durante muitos anos, né, aquela propaganda, né, das cervejas massificadas de que a cerveja é para você ter um consumo excessivo, você beber um churrasco, para encher a cara e tal, né? E a cerveja artesanal, a cerveja dita especial, né, ela vem, na verdade, muitas vezes na contramão disso, né? Para você beber com qualidade, com responsabilidade, você não precisa beber várias cervejas, né, você pode beber umazinha só, harmonizar, né? Hoje eu quero comer bem, beber bem, né? Eu quero beber uma cerveja só, quero bater um papo com alguém. Tudo bem, tem aquele momento também que você quer beber bastante, quer extravasar e tal. Tem também para isso, né? Mas você pode beber menos e melhor, né? Como a gente fala, né? Legal. Indica pra gente, então, tem umas 5 mais ou menos, não sei, eu tô falando 5, mas se tiver mais, você pode falar. As mais 5 tops, assim, que... Olha, eu tenho uma... Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. A gente tem uma brincadeira aqui na loja, né? Tá até... Todo mês a gente coloca as cervejas mais vendidas, né? Aqui na loja Perua da Cerveja, né? Essa aqui é uma cerveja da Ocus Pocus, que é uma cervejaria cigana. Eles terceirizam a produção deles lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Mas é uma cervejaria que, mesmo não tendo uma fábrica própria, ela hoje, por mês, eles produzem quase 200 mil litros, né? Consegue ter isso tudo de volume. E essa aqui em específico, a Magic Trap, foi o primeiro rótulo que eles lançaram no mercado. E é a cerveja mais vendida aqui da loja. Todo mês ela tá lá no nosso top 5, assim, né? Nosso top... Tá. Oi? Não, eu ia falar pra você falar um pouco dela. Assim. Então, ela é uma cerveja de estilo belga, né? Ela é uma Belgian Strong Golden Ale. Então, uma cerveja, um teor alcoólico um pouco mais alto. Ela tem 8,5 de álcool. É uma cerveja que você bebe, não sente esse teor alcoólico todo, né? E aí que mora o perigo, né? Porque você vai bebendo ela, quando você vê, você já tá um pouco alto. Mas é uma cerveja que ela é inspirada nas cervejas belgas tradicionais, nas cervejas belgas trapistas e tal. Então ela leva uma levedura específica para esse estilo. É uma cerveja bem legal, inclusive para apresentar ao público, né? De entrada também e tal. Logo assim de cara, né? E é uma cerveja que vende bastante aqui na loja. Não precisa, então, igual você falou no início, antigamente a gente ia lá fora buscar cerveja importada. Hoje em dia não tem... Você até pode, mas não tem. Tem mais opção aqui no Brasil, feita aqui, né? Sim. A gente tinha muita dificuldade, né, em insumo. Hoje ainda né, um pouco, né? Mas a galera tinha muita dificuldade em conseguir os melhores insumos e tal. A gente infelizmente não tem produção de lúpulo, né? Malte, a gente geralmente só produz malte Pilsen, a maioria dos outros maltes tem que ser importados também e tal. Mas a galera é muito criativa aqui no Brasil, o pessoal viaja muito também para aprender lá fora, né? E hoje, realmente, né, não que a gente vai descartar as cervejas importadas e tal, eu acho que as cervejas importadas, as cervejas clássicas, belgas, alemãs, inglesas, enfim,
Elas são cervejas que têm um padrão, né? Você pode beber essa cerveja durante, sei lá, 5, 10 anos, elas vão estar sempre igual. Mas aqui no Brasil você consegue hoje beber cervejas locais com o mesmo nível das cervejas importadas, né? Prova disso são as competições que a galera manda lá para o exterior, são avaliadas lá fora e muitas vezes ganham medalha e tem uma posição de destaque às vezes maior do que uma cerveja clássica e tal. Então hoje é possível sim você consumir uma cerveja brasileira, carioca, que seja, de qualidade, cervejas muito boas. Os rótulos me impressionam muito, são todos muito bonitos, né? Eles Sim. também pensam muito nessa qualidade, porque você olha assim, são todos assim muito bem elaborados, bonitos. Isso chama atenção na hora da compra também. Eu tenho cliente que compra, sabe aquela história do pessoa compra o livro pela capa? Sei. Eu tenho cliente que compra cerveja pelo rótulo, assim. Realmente são muito bonitos. Esse específico a Ocos Pocos tem um artista, eles têm um artista plástico, né, uma pessoa que é responsável pelos rótulos, né, que é o Daniel Natali, é um ilustrador, um desenhista e tal. Ele que elabora os rótulos deles, né, e realmente chama atenção, são bem bonitos e tal. Outra pergunta, só assim, né? As tampinhas. Tem muita gente que coleciona tampinhas, eu sei lá em casa, meu marido coleciona. Sim, E às vezes eu é meio coleciono frustrante, também, porque assim, as tampinhas às vezes são coloridas, é bonito, mas não tem aquele desenho. Tem umas lindas, com desenhos lindos, isso também faz parte dessa... Faz, toda, né? Investimento que... Também, vai de cada um, né? Às vezes a pessoa coloca uma colorida só para diferenciar dos outros rótulos, né? Mas a produção de cada um. Vai de cada um. Às vezes a pessoa realmente investe também, vai muito também do... Se for uma tampinha personalizada também vai ter um custo um pouco maior. Né? Aí vai muito do que a pessoa quer gastar, né? Sim, enfim, sim, vai de cada um. Tem gente, por exemplo, que também procura fazer copos, né? Sim. A pessoa, eu falei do Beer Geek, aquela pessoa que é aficionada por cerveja, né? Geralmente você coleciona tudo também, né? Você coleciona copo, taça, tampinha, garrafa vazia também guarda, fica pegando poeira, é um terror, mas tá lá, você gosta de guardar, né? É porque a cerveja também é muito momento, né? Às vezes você guarda que você realmente tem um apego, né, com aquilo. Lembra da situação, né? Lembra da situação e tal. Mas a tampinha também, tem muita gente que coloca qualquer tampinha e tem gente que também tem essa preocupação na tampinha própria e tal. Colocar com detalhes, né? Os cursos que você oferece no Rio, fala um pouco deles também. Eu coordeno aqui no Rio de Janeiro, né, os cursos do Instituto da Cerveja Brasil, que é uma escola cervejeira lá de São Paulo. Foi inclusive onde eu me formei como sommelier de cervejas, fiz curso de mestre em estilos lá, curso de harmonização, enfim. É uma escola que faz curso no Brasil todo e aqui no Rio eu sou o coordenador, né? Eles trazem para o Rio de Janeiro o curso de sommelier de cervejas, que é a galera que quer realmente aprender, degustar e tal, e o curso de tecnologia avançada cervejeira, que é para a galera que quer mais produzir, voltado mais para quem quer botar a mão na massa e aprender, ou para quem já conhece e quer aprimorar seus conhecimentos na parte de produção de cerveja. Legal. Então, gente, obrigada, Gil, pelo Obrigado você, Flávio. Adoramos, tá? Foi ótimo. E se você quer conhecer mais sobre cerveja, é só conhecer lá o Instagram do Gil, a gente vai colocar aí pra vocês. E também vir aqui na Pílula da Cerveja conhecer, né? Por favor, estão todos convidados. Todos convidados. Obrigada. Obrigado você. Até a próxima.